Veja no ICL Notícias, segunda edição. Olha, se houvesse vazamento, não teria tido o resultado que teve. Operação fracassada. Mortos identificados não tinham sido denunciados em investigação que embasou a ação policial em favelas do Rio. Politização da barbárie. Governadores de direita se unem a Cláudio Castro e anunciam um grupo de combate ao crime organizado chamado de Consórcio da Paz. Saímos daqui todos hoje com uma visão clara de que temos uma grande oportunidade. O Estado contra a população. Ministro do Superior Tribunal Militar critica a presidente da Corte por pedir perdão pelos crimes da ditadura. Nada agrega pela superficialidade e abordagem política em um evento que entendia ser um ato ecumênico. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao ICL Notícias, segunda edição. Estamos no ar, ao vivo, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, no canal da Voz Trabalhadora no YouTube. Também boa tarde para você que nos ouve pela Web Rádio São João, em Quixadá, no Ceará, e também na Rádio Cultural, na região da cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. Nossa mesa redonda nessa sexta-feira, dia 31 de outubro de 2025, já está a posto. Juliano Medeiros, boa tarde para você. Boa tarde, Gabriela. Chico Sá, meu amigo, boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, audiência. Que semana assombrada, hein? Hoje Deus do Halloween e realmente foi assombrado. Mas aqui no Brasil a gente não precisa monstro de outro lugar não, viu? Tá tudo aqui. Tá tudo nos palácios aí. Alegria só para os palmeirenses hoje, né? Ah, sim. Aliás, vim de verde. Não é meu caso. Vim de verde em homenagem aos palmeirenses que estão felizes. Não é meu time, quero deixar claro, mas... Que virada. Seu time é o time do Saci, é o time do Halloween nacional. Exatamente. Eu sei. Ai, boa, meninos. Vamos começar este programa. Bora lá. Dar uma respirada, né, para aguentar essa semana. Todos que nos acompanham também. Semana de notícias que foi muito pesada para todos nós. E a gente continua acompanhando esses desdobramentos lá no Rio de Janeiro, com direito a um consórcio que da paz não tem nada. Daqui a pouco a gente vai falar a respeito disso também, né, Chico? Pela sua expressão, a gente já sabe o que esperar. Brincadeira, né? Jorginho Melo, Zema, Cláudio Castro, essa turma toda, colocar consórcio da paz, turma da carnificina, pelo amor de Deus. Se bem que no livro 1984 tem toda a comunicação trabalhada assim, né? Paz, guerra chama paz, vai trocando... Isso, tem a troca dos nomes dos ministérios. Dos nomes dos sentidos dos ministérios. O Ministério, Felicidade. Ministério do ódio... Da verdade, né? O Ministério da Verdade é o da mentira, então... Talvez nessa lógica eles tenham razão, né? Perfeito. Chico, isso é sempre excelente fazer as conexões. Consórcio eleitoreiro, na verdade, né? Um consórcio que tem como principal objetivo colocar o bolsonarismo alinhado em torno de uma agenda, garantir protagonismo para um bando de gente que vai ficar desempregada daqui a pouquinho, como é o caso do Zema. Uma hora falando na televisão. Exatamente. É impressionante. Ocuparam espaço, é um tema sensível para a esquerda, é um tema delicado para o governo Lula, que não tem saída simples, porque o problema não é simples, ele é complexo, e essa turma que vai na linha da resolução rápida e simples e violenta, né, para enfrentar esses problemas sem nenhuma consequência prática, dando o seu show, dando o seu recado para ocupar espaço, né? Tava na cara aquilo que a gente falava aqui já há vários dias, que é uma operação absolutamente eleitoreira, né, Gabi? E na lógica aplicada por eles para a matança, eles também seriam vítimas. Imagina uma pessoa que está com uma mochila que a polícia sabe que tem 100 mil reais dentro dela, que é fruto de propina da Fundação Leão 13, que cuida de ações sociais no Rio de Janeiro. Essa pessoa portando essa mochila, a polícia tem consciência que essa mochila está cheia de dinheiro,
essa pessoa estaria na linha de tiro da polícia do Cláudio Castro. Não estaria? Pois eu tenho a dizer para vocês que esse personagem é o Cláudio Castro, no escândalo de 2 anos atrás. É fácil só atirar nos outros e não se colocar também como alvo, como possível alvo. Mas na lógica de quem fez a chacina, o Cláudio Castro também é suspeito. É isso aí, Chico. E vamos ficar de olho porque na semana que vem, Cláudio Castro tem muito a responder. Tem o Tribunal Superior Eleitoral, também vai numa audiência no STF para falar sobre a DPF das favelas, né, sobre o descumprimento. Semana que vem tudo isso vai ser colocado também na mesa junto com essa equação toda que a gente está aos poucos juntando todos esses pedaços, mas tem ainda muita coisa para a gente falar sobre a Polícia Civil do Rio de Janeiro também. Veio mais uma coletiva de jornalistas. A Polícia Civil tem sugerido que os mortos da operação da última terça-feira eram criminosos, todos. Em entrevista, o delegado Felipe Cury, o secretário da Polícia Civil, né, ele disse que 99 corpos já foram identificados. Aí vamos lá. Segundo ele, 78 tinham passagens por crimes como homicídio, tráfico de drogas ou organização criminosa. 42 deles tinham mandado de prisão pendente. Só que nenhum desses mortos, nenhum tinha sido denunciado pelo Ministério Público do Rio nessa investigação que embasou a ação policial, a ação que resultou nessa matança. E nenhum também tinha mandado de prisão por causa desse processo. Importante frisar isso. E a gente fez a contabilidade, aí se você está acompanhando esses números de quantos tinham passagem, segundo a Polícia Civil não deu detalhe sobre os 21 mortos já identificados que não tinham nenhuma ficha criminal, não tinha nenhuma anotação. Então tem muita coisa que não está sendo respondida até agora. Eles vão jogar esses 21 no bolo ali, vão dizer igual o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, falou que não tinha nenhum santinho, vão jogar no bolo, na confusão, aproveitar a popularidade que ações como essa têm, numa população que se vê acossada ali pela bandidagem mesmo, pelo roubo em parada de ônibus, pelo roubo de celular. A população está assustada, então vai comprar essa ilusão de que, não, agora mataram 121, está resolvida a situação. E vai ficar nisso, é mais uma ilusão, porque pegar a série de chacina do Rio de Janeiro, a série histórica, nenhuma resolveu nada. Ao contrário, criou novas facções, novas milícias, muita gente, como os milicianos bolsonaristas, venderam novos serviços de segurança e por aí foi. Exatamente. E é importante isso que a Gabi está mencionando, porque só para quem está nos ouvindo e não conhece esses meandros do processo judicial, né, não ser denunciado pelo Ministério Público significa que você não está sendo acusado de nenhum crime. Então, as pessoas aqui que tinham passagem pela polícia, Gabi, e que eventualmente tinham alguma pendência com a justiça, como aqueles que, por exemplo, contra os quais tinham mandado de prisão já expedido, mais de 40 deles tinham mandado de prisão expedido, nenhum deles foi assassinado como consequência dos mandados de prisão que estavam sendo cumpridos nessa operação. Então, é uma coisa que vai ter que ser esclarecida. É óbvio que entre as pessoas que morreram, tem gente vinculada ao crime organizado, ao Comando Vermelho, tem gente vinculada ao tráfico de drogas, mas não vai demorar para que os relatos comecem a demonstrar a morte de civis inocentes. Já há relatos de mães, de familiares, de pastores, né, dizendo, olha, não sei onde é que esse fulano aqui tinha algum problema com a justiça, porque até onde se consta era trabalhador, pai de família. Vão começar a surgir mais relatos como esse. Enquanto isso, falar para você, o DOCA, chefe do Comando Vermelho, está solto, aliás, está solto há muito tempo, porque já tem mandado expedido contra ele há mais de ano. Pedro Bala, outro cabeça do Comando Vermelho, está solto. Grandão, o outro chefe do Comando Vermelho, está solto. Gardenal, o outro chefe do Comando Vermelho, está solto. Ou seja, só morreu peixe pequeno, se é que morreu mesmo essa quantidade de traficantes que a polícia está divulgando. Os chefes do tráfico certamente não estão na favela e certamente estão em segurança nesse momento, olhando tudo que se passa com a impunidade que lhes é característica.
Muito bem. Juliana, a gente vai continuar nesse assunto aqui, porque o nosso convidado é o deputado federal pastor Henrique Vieira, que, aliás, tem acompanhado os desdobramentos da chacina, depois dessa operação, muito de perto também. Deputado, boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao ICL Notícias, segunda edição. Boa tarde, boa noite, pessoal. Sempre um prazer estar aqui com vocês, óbvio que com o coração muito angustiado, mas cumprindo o meu dever como cidadão e como parlamentar. Obrigado pelo convite e pela oportunidade, pessoal. Boa noite. Sem dúvida, deputado, é um momento muito difícil, né? E a gente conversa também nessa semana, uma semana muito triste, aqui que a gente vem tocando as notícias. Eu quero, para começar a nossa conversa, perguntar como é que está sendo o trabalho dessa comissão do acompanhamento, né? Tem um pedido de investigação federal. Ontem a gente acompanhou aqui no ICL também, a gente trouxe alguns vídeos mostrando, por exemplo, falas da Benedita, da deputada, também das ministras, Aniele Franco, a Macaé também, mas quero saber a sua avaliação, como é que você tem acompanhado os depoimentos que tem ouvido também das famílias? Certo, eu tenho participado de uma comitiva vinculada à Comissão de Direitos Humanos da Câmara, da qual eu faço parte. Então, desde que chegamos ao Rio de Janeiro, estamos o tempo inteiro nessa movimentação. Hoje mesmo nós estávamos lá no IML com as famílias. Tanta coisa para dizer, mas eu vou assim dar alguns relatos do que eu vi. Eu vi vídeos de corpo com a cabeça decapitada e o policial satirizando isso. O que isso tem a ver com um combate eficiente ao crime organizado? Nós estávamos falando, estava ouvindo vocês. O Brasil tem lógicas jurídicas para o combate ao crime, para a responsabilização de pessoas. Então, para que a população saiba, você ter um mandado de prisão ou até mesmo você ser denunciado pelo Ministério Público, isso é tão diferente. Em nenhum lugar há previsão para execução. Então é importante que as pessoas saibam e é importante que haja uma perícia externa independente. Essa é uma petição nossa formal, com base inclusive na DPF 635, mas tem relatos de execução sumária. O Brasil não tem pena de morte, então não é promover e executar a justiça, decapitar pessoas, e tem vários relatos de mães dizendo, isso tudo eu testemunhei, meu filho me ligou querendo se entregar. Então vamos lá pegar essa hipótese de que é uma pessoa, nesse caso, não são todos os casos, que tem problema com a justiça, está envolvida com o crime. Bem, se a pessoa está pedindo ajuda à mãe para se entregar, o que a nossa legislação prevê? Que essa pessoa seja devidamente presa e depois corre o processo. Mas não. Algumas pessoas queriam se entregar, não estavam em situação de confronto e foram executadas. Então, assim, é bárbaro o que está acontecendo e não tem nada a ver com prover segurança pública de fato e proteger a vida das pessoas. Deputado, só aqui, já vou passar a palavra para vocês também, Chico e Juliano, mas sobre a investigação federal, eu também queria te ouvir um pouco a respeito disso, acho que é importante. Nós, 3 partidos, o PSOL, o PCdoB e o PT, com base nos relatos desta comitiva, da qual eu faço parte, nós formalmente pedimos a federalização da investigação e das perícias. Então, nós achamos que essa é uma medida correta, porque o Estado do Rio operou isso. Se você pega as primeiras notícias, o Ministério Público estava vinculado a essa operação, seja como validação ou participação. Depois houve uma modelagem nesse discurso e um distanciamento pela fala do procurador. Mas na nossa compreensão, só essas primeiras notícias já nos colocam que o Ministério Público Estadual
não pode ser ele apenas a fazer essa perícia. Portanto, a demanda de uma perícia que seja federal. Nós estivemos lá no IML ontem, hoje, também quero fazer rapidamente esse registro, fomos muito bem recebidos pelo doutor André, que é o diretor do IML, mas a postura da subsecretária de Polícia Civil, responsável pela parte técnica e científica, foi de soberba, de indiferença, dizendo que não abriria para nenhum outro perito. E só para que vocês tenham dimensão, quando a gente disse, olha, que nunca ninguém, nem a senhora, passe por uma situação dessa, ela respondeu assim, eu jamais passaria por isso porque eu cuido bem dos meus filhos. Então, a pessoa responsável pela condução do trabalho pericial, acima do próprio diretor, tem uma visão que culpabiliza as mães que estão lá fora sofrendo e chorando. Então, tem muitos problemas, viu? Nós estamos preparando um relatório, inclusive com o objetivo de fazer uma denúncia internacional sobre o que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro. Chico. Pastor, o caso Marielle leva muito a isso, né? A se pensar em federalizar o caso, né? A história. Porque o caso Marielle, ele é riquíssimo. Tem vários ramais, várias camadas, várias suspeitas de que houve realmente um conluio, uma demora, havia uma política montada para não revelar nada ao final. Esse caso Marielle ele é exemplar nesse sentido dessa reivindicação, né, da federalização. Com certeza. Papo reto, sendo sincero com vocês e com quem está nos assistindo, tem pessoas e setores sérios na política, na polícia, no MP e no judiciário, com seriedade, isenção, objetividade, querendo trabalhar bem. Mas vamos virar a página e vamos dar o texto todo? No Rio de Janeiro, sobretudo, mas não só no Rio, tem setores criminosos na política e na polícia também. Não tenho nenhum medo de dizer isso. Aliás, toda máfia no mundo, desde sempre, se organiza tendo, em algum nível, complacência, cumplicidade e participação de setores dentro do Estado. Isso na Itália, em qualquer lugar do mundo. Não é diferente no Rio, é mais grave no Rio. Quem é do Rio sabe. Eu estava vendo antes de entrar aqui, e posso até mandar para vocês depois, uma série de reportagens do Fogo Cruzado falando sobre Comando Vermelho tem uma pessoa responsável pelo pagamento de propina a policiais. A gente teve uma interrupção aqui na conexão do deputado pastor Henrique Vieira. Retomamos aqui, deputado. Voltou. Comando Vermelho tinha pessoa responsável dentro da sua estrutura para pagamento de propina a policiais. Ex-funcionário do BOP ajudava Comando Vermelho no treinamento de técnicas militares. Então vamos lá. O governador Cláudio Castro, se quer combater de fato o crime organizado, e tem que combater, ninguém naturaliza, romantiza, idealiza ou defende, tem que entender que, especialmente no Rio, o crime organizado se organiza dentro das estruturas do Estado. Então o caso Marielle, conforme vocês disseram, é mais uma infeliz prova disso. Que você tem participação tanto no ato e depois obstrução de justiça, obstrução de investigação, porque tudo está entranhado dentro do próprio Estado. Para um governador se pousar de herói e com base na barbárie, na chacina, na suspensão da legalidade, colocar uma polícia para matar e para morrer. E para concluir, já o deputado vai voltar aqui a conversar com a gente vai estabilizar a conexão com ele. Chico, essa pergunta que você fez é muito importante. Já temos aqui o deputado de volta, você ia concluir. Por gentileza, deputado. Desculpa, pessoal. Imagina. É simples, uma polícia que tem licença para matar é uma polícia que tem licença para negociar não matar, me entendem? Então é espaço aberto para corrupção e para milícia. Então eu diria mais, liberar a polícia para agir assim é aumentar a lógica do crime dentro das próprias instituições do Estado, não tem a menor dúvida disso. Juliano. Boa tarde, Henrique. Prazer falar contigo. A gente comentou isso aqui ontem também no ICL, né? Como que
essa lógica da disputa de território poderia estar escondendo outros interesses além daqueles que são confessados, né, pela operação que foi realizada essa semana. Agora eu queria te fazer duas perguntas. A primeira é como que está o clima dentro dessa comissão, ou seja, se a gente sabe que a Câmara é muito diversa e mesmo que na Comissão de Direitos Humanos haja uma maioria, né, se é que a gente pode dizer assim, de pessoas razoáveis, deputados e deputadas comprometidos com os direitos humanos, há uma diversidade. Eu queria que você falasse um pouco da composição dessa comissão externa que foi formada, se vai ser possível elaborar esse relatório nos termos que você levantou, mas também te perguntar um outro aspecto. Ontem a ministra Macaé Evaristo comentou que o governo federal colocaria à disposição peritos para ajudar no trabalho do IML, né? Hoje o governo reafirmou isso numa nota, né, afirmando que o governo federal enviará peritos para colaborar com as forças de segurança do Rio de Janeiro. E você está relatando que isso não foi bem recebido por algumas instâncias da Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro. Como é que vai ficar isso? Esses peritos vão poder trabalhar, vão poder trazer informações isentas e independentes, ou a gente vai estar na mão da Secretaria de Segurança do Rio mesmo? Obrigado, Juliano. Prazer também falar com você. A comitiva que está aqui no Rio é composta só por deputados do Rio e desse campo democrático. Então, dentro desta comitiva não há uma disputa, todos querem fazer um trabalho sério e com isenção, e nós caracterizamos o que aconteceu como uma chacina. Se voltando semana que vem a Brasília haverá uma disputa sobre isso, já não sei te afirmar, só os dias vão dizer, porque dentro da Comissão de Direitos Humanos tem deputados assim comemorando essa chacina sem dúvida alguma. Até ontem, Juliano, a fala da subsecretária de Polícia Técnica e Científica da Polícia Civil, até ontem a fala dela era: apenas os peritos da Polícia Civil e os peritos do Ministério Público Estadual poderão fazer perícia. Então, até ontem, a fala era: não vamos abrir para ninguém. A Defensoria Pública pediu, por exemplo, para colocar lá os seus peritos e foi impedida. Então, não sei se houve uma atualização. Mas tem um outro elemento, Juliano. Os corpos, a grande maioria, já foi identificada. As liberações estão acontecendo. Então, óbvio que essa é uma notícia boa no sentido das famílias poderem viver o seu luto. Só que do ponto de vista da perícia sobre os corpos, nós estamos perdendo a cada minuto a chance de fazer isso. Eu tive uma informação de que os corpos foram escaneados, tá, Juliano? Então passaram por essa técnica. E algumas pessoas me disseram, experientes, especialistas, que isso pode ajudar. Porque se isso de fato foi feito, essas imagens ficam arquivadas e então, em outro momento, uma espécie de perícia indireta poderá ser feita. Poderá ser feita com alta e confiabilidade. Então, nesse momento, a nossa expectativa é que, de fato, esse escaneamento tenha sido feito para que uma perícia externa, ainda com base nessas imagens, possa funcionar. Espero ter explicado bem. Sem dúvida. Deputado, quero muito agradecer a sua presença aqui no N2, mais uma vez, sempre um prazer. Um abraço e bom trabalho por aí. Sei que são dias bastante difíceis que vêm ainda pela frente. Obrigado, pessoal. Vocês me dão 30 segundos para eu fazer uma fala de favor. Nós queremos combater o crime organizado. Ele provoca muito sofrimento. Mas o que está sendo operado não é para combater o crime organizado. Não é pensando na minha vida, na sua vida, em quem está nos assistindo. É palco eleitoral em cima de corpo, de corpos, de choro de mãe, é espetáculo. No Rio, acho que a gente tem que criar esse conceito, chacina pré-eleitoral. Tem que pensar em elaborar esse conceito, porque é uma coincidência. Vai se aproximando da eleição, acontece uma chacina no Rio de Janeiro. E eu quero dialogar com quem sente medo, com quem está cansado, todos nós estamos. Mas eu quero dizer para vocês, o que essa política faz não é proteger a sua vida, não é desmantelar o crime organizado, não é prover paz para você e para mim. Então, licença para matar não vai nos proteger. Fica esse recado.
E eu estou com choro de mãe aqui, ó, na minha mente, no meu coração. E não vai ser, povo brasileiro, na base de um Estado que age como organização criminosa, que nós vamos combater organização criminosa. Fraterno abraço. Muito bom. Muito obrigada, deputado. Obrigada pela sua... Obrigado, querido. Muito bom, excelente. Muito bom. Sabe o que me lembra isso? As operações do Benjamin Netanyahu a cada véspera de eleição em Israel. Ele arrumava uma operação especial em Gaza, na Cisjordânia, e com isso coesionava a sua base social. Foi segurando. Ficou 20 anos no poder. Então, o que nós estamos vendo faz todo sentido. Ele se cacifou, né, como o primeiro-ministro que justamente tinha ações enérgicas, né, para a base conservadora dele, a base... Muito bom o conceito do Henrique. Extrema-direita. Chacina pré-eleitoral. Uma tristeza, mas é a realidade. É isso. Assim a gente se despede, meu amigo, dessa semana. Muito obrigado, pessoal. Semana que vem. Semana que vem estaremos juntos e alguns dias eu vou estar no N1 semana que vem, substituindo o nosso amigo César Calenron. Você que é da nossa audiência do N2, não fique enciumado, porque também estarei no N2. Um abraço. Tem para todos. Folgo para todo mundo. Valeu, Juliana. À noite também. Obrigado. Rodrigo Viana, bem-vindo. Gabi, Chegando Chico. Aqui, depois dessa fortíssima fala final do pastor Henrique Vieira, do deputado. Muito forte. Eu vi, Chico, você falando dessa coisa da linguagem, né, que no George Orwell, né? Então você chama uma matança, depois da matança faz um consórcio da paz. Você inverte, né? Você inverte o significado. Mas a hora que o pastor Henrique Vieira falou que é uma chacina pré-eleitoral, tem tudo a ver, nós vamos falar daqui a pouco do encontro dos governadores da Matança, lá no Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro, é fácil escapar assim, né? Deixou escapar. Ele agradeceu ao governador de Santa Catarina, falou assim, o nosso marqueteiro, o nosso marqueteiro que ajudou a criar esse nome, Consórcio da Paz. Então, chacina pré-eleitoral com marqueteiro de chacina. O governador de Santa Catarina é uma espécie de marqueteiro da matança, como disse o governador do Rio de Janeiro. Então, acho que a gente nunca desceu tão baixo na política brasileira, talvez desde a época do AI-5 e da ditadura. Eu não me lembro de um período em que a gente esteja tão na lama e mais forte ainda, não precisa mais do Bolsonaro para ter bolsonarismo. O bolsonarismo está entranhado na cabeça, na mente, no coração, na falta de coração, no lugar de onde devia ter coração, e tem uma espécie de um oco ali no peito dessa gente. O bolsonarismo está entranhado como um discurso do mal, que o Cláudio Castro faz, que o Jorginho Melo faz, que a Zema faz. Não precisa, é bolsonarismo sem Bolsonaro. Essa é a operação que nós estamos assistindo nas últimas horas. Foi bom você ter falado, Rodrigo, sobre essa mudança das palavras que o Chico Sá trouxe agora há pouco, né? Que no livro do George Orwell ele fazia essa troca, né? O Ministério da Felicidade, que na verdade era do ódio, da verdade, que na verdade era mentira. E a gente teve ontem se apresentando, falou mais de 1 hora, né? Em coletiva de jornalistas, o tal do Consórcio da Paz dos governadores. Estavam lá, do lado do Cláudio Castro, a gente vê aí a imagem na tela, o Romeu Zema, de Minas Gerais, à esquerda dele, à direita está o Caiado, também de Goiás, e tinham outros governadores, o de Santa Catarina, Jorginho Melo, o Eduardo Riedel, né, do Mato Grosso do Sul também, e a vice-governadora do DF, a Celina Leão. E a gente não pode esquecer que também esteve presente na reunião, não quis fazer foto, não quis estar do lado deles na hora da foto, mas o Tarcísio de Freitas de São Paulo também compareceu nessa reunião de forma remota dos governadores da direita e eles ofereceram, esses governadores, para o Rio de Janeiro, a tropa, né, as tropas da PM dos seus próprios estados para apoiar e ainda manifestaram solidariedade com o Cláudio Castro. Solidariedade para ele. Pô, tá ótimo aqui em São Paulo, né? O Tarcísio acha que tá ótimo, tá bem resolvido, não tem problema nenhum em São Paulo para ele mandar a polícia pro estado dele, pro Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E ele participa, mas é curioso ele não queria aparecer lá, né? Ele foi meio acovardado. O pastor Silas Malafaia, que é essa desgraceira toda que todo mundo sabe, mas disse uma verdade sobre o Tarcísio,
que não teve coragem de botar a cara, né? É isso. Ele chamou de acovardados esses que não tiveram coragem de postar ali de corpo presente. Fizeram ali, botaram a cara, apoiaram a chacina, mas meio com medo, meio medindo ainda nas pesquisas. Ainda não sabe, ainda está muito no calor do momento, né? Então... Eu acho que ele aprendeu com a história do tarifaço. Metanol e tarifaço. Talvez ele tenha ficado tomando Coca-Cola em São Paulo e não foi lá para a reunião. Mas ele aprendeu com a história do tarifaço, que ele saiu correndo, botou o bonezinho do Trump, queimou a largada, né? Então, dessa vez, ele não quis queimar a largada. E me chama a atenção, o Ratinho Júnior também não apareceu, né? Também não apareceu. Não. Então, assim, a turma que está... Vamos tentar aparecer como um pouquinho mais moderado, deixa esses caras como o discurso da extremíssima direita. E que não está aparecendo também, né? Porque estão com, assim, um índice de intenção de voto das pesquisas até agora... baixo, né? Mas esses que apareceram também, que estão querendo aparecer mais, né? O Zema, por exemplo, o próprio Caiado. Porque isso aí é a turma do desespero. Eles não estão conseguindo pontuar, então para eles é lucro. Tudo que vier é lucro. Aparecer, fotografar, fazer uma selfie lá junto com os cadáveres, para eles tudo é lucro. Né? Fazer qualquer pose macabra para eles está certo. O Tarcísio e o Ratinho tem mais ali o que perder. Então fizeram de forma mais calculada, né? Não querem aparecer como esse o rei da carnificina, querem ficar um pouco ali, tá com um pé na chacina, mas está com o outro pé numa certa civilização. Na Fiesp, em algum lugar dos jantares deles. Então fica ali meio acovardado, mas a extrema-direita, dentro desse assunto aí, cobrou muito ele hoje à tarde. Cobrou, né? Cobrou pesado. Ô, Gabi, você ia chamar a fala do na verdade, eu ia trazer para a gente dar uma olhada no que foi esse momento e, na sequência, chamar o professor Castro Rocha aqui para a nossa mesa. Vamos assistir essa união aí do consórcio que de paz não tem nada, né? Vamos assistir. E dentre o que nós conversamos aqui, uma proposta clara. A criação no âmbito dos estados segundo o nosso marqueteiro, governador Jorginho, o consórcio da paz. Faremos um consórcio entre estados, no modelo de outros consórcios que existem, para que nós possamos dividir as experiências, soluções e ações do combate ao crime organizado e da libertação do nosso povo. Professor Castro Rocha com a gente nesta sexta-feira. Normalmente a gente chama o professor num clima leve, né, professor, para falar sobre arte, sobre literatura. Hoje está mais difícil, ainda mais depois de ver o vídeo dessa turma, né? Mas boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Boa noite, Rodrigo. Difícil mesmo, Gabi. Aqui no Rio de Janeiro, na terça-feira, foi uma experiência bastante traumática. Como vocês sabem, eu sou professor na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ali no Maracanã, e os meus alunos, as minhas alunas, em pânico, porque não sabiam como chegariam em casa. E as pessoas poderiam pensar, mas não foi na Penha, não foi longe do Maracanã? Gabi, as aulas terminaram mais cedo, a estação do Maracanã lotada, houve tiroteio dentro da estação, Gabi. Tiroteio dentro da estação do Maracanã, uma estação com estudantes saindo da UERJ tentando chegar em casa. É uma situação absolutamente anômala e o mais importante, acho que a pergunta básica que todos nós fazemos, hoje é dia 31 de outubro. Por acaso o Comando Vermelho hoje não se encontra nas mesmas áreas onde se encontrava no dia 27 de outubro? Depois de aproximadamente 120 mortes, por acaso o território controlado de maneira absurda pelo Comando Vermelho foi reduzido 1 metro quadrado sequer, Gabi? A resposta nós todos sabemos. Não foi, né? Não foi. Mas e o que o senhor achou desse encontro? A gente está aqui tentando avaliar, né, Chico, Gabi, desde mais cedo, essa história de que o bolsonarismo, esses governadores reunidos aí, começa a prescindir, ou seja, não precisa mais do Jair, porque hoje eles já introjetam o discurso extremista sem precisar da figura do... Você vê que ninguém citou Jair. Não citou. Jair Bolsonaro. Então eles citam a morte, citam a matança, né, a arminha que o Bolsonaro lançou em 2018, agora virou o fuzil na cabeça e a degola. Então eles deram um passo adiante, sem precisar do Bolsonaro.
Então eu queria a sua avaliação sobre esta reunião, apesar de que, como disse a Gabi aqui, os que aparecem nessa reunião é gente com pouca... é uma turma com pouco voto, por enquanto. Mas eles estão na disputa para ver. Será que essa matança vai permitir que um de nós, deles, né, seja o candidato? Não tem nada, né, Rodrigo? Para quem não tem nada, eles querem se agarrar em alguma coisa. A sua avaliação sobre isso e se vem aí ou se já está consolidado uma espécie de bolsonarismo, de extremismo sem Jair Bolsonaro, professor? Eu acho que é ainda pior, Rodrigo. Algo que eu acho que há mais ou menos um ano atrás, eu devo ter sido uma das primeiras pessoas a falar isso no Brasil, se não a primeira, e foi aqui no ICL. O Bolsonaro será substituído em 2026 por Bukele. Isto é, Jair Bolsonaro será eclipsado pelo nome Najib Bukele. Eu venho dizendo isso, verdade, já falei com você, Gabi. Sim, eu venho dizendo isso há pelo menos um ano. O nome Najib Bukele será o nome decisivo para a discussão da segurança pública no Brasil em 2026. A disputa não mais se dará pelo espólio do Bolsonaro. A disputa se dará por colar a imagem a Najib Bukele. O que significa isso? Significa que a matança que nós assistimos no dia 28 de outubro é apenas um primeiro passo. Porque o passo real da buquelização da segurança pública implica uma militarização da segurança pública, implica uma militarização do cotidiano. Qual é o problema de encarar segurança pública como guerra? É que a lógica da guerra, e por isso as Forças Armadas não estão preparadas para exercer o papel da segurança pública, porque a lógica da guerra, legitimamente na lógica da guerra, é a eliminação do inimigo. Em termos técnicos, Rodrigo, as Forças Armadas neutralizam o inimigo, isto é, o assassinam. Chico e Gabi, vocês se deram conta do que disse o Cláudio Castro na primeira entrevista que ele deu após a operação? Ele disse: neutralizamos mais de 60 inimigos. Vocês escutaram isso? Sim, sim. Ele usou o verbo ele usou o verbo neutralizar. Sim. O verbo neutralizar não é um verbo adequado para a tarefa da segurança pública. Segurança pública protege o cidadão. Segurança pública evita furtos. Segurança pública não permite que assaltos ocorram. Neutralizar é a tarefa das Forças Armadas numa guerra. Só que nesta guerra, como sempre, é a guerra de um lado contra o povo. Sempre é a guerra contra os mais vulneráveis, os mais desfavorecidos. Agora, me permitam, para que não façam desta minha fala esses cortes sempre maliciosos. Eu estou defendendo o crime organizado? Jamais. Eu sou do Rio de Janeiro, Gabi. Eu cresci no Rio de Janeiro. Não sei se vocês conhecem o Rio de Janeiro. Eu cresci em Bento Ribeiro. É uma dessas áreas dominadas pelo narcotráfico e pela milícia, Chico. Eu não nasci na Zona Sul, Rodrigo. Eu cresci em Bento Ribeiro. Assim, olha, Cascadura, Madureira, Oswaldo Cruz, Bento Ribeiro, Marechal Hermes Deodoro. Abre para o mundo. 70% da população fluminense vive hoje em áreas comandadas ou pelo narcotráfico ou pela milícia. É indispensável que o Estado resgate essas pessoas e recupere esses territórios. Mas como é que isso se realiza, Gabi, de fato? Realiza de uma maneira muito mais simples do que este absurdo. Você faz uma mega operação, não em áreas pobres e vulneráveis. Sabe onde é que você faz a mega operação, Gabi? Na Faria Lima, no sistema financeiro. Porque quando nós falamos de crime organizado, de PCC, de Comando Vermelho, nós não estamos falando de 100 mil reais, 200 mil reais, 1 bilhão de reais que uma boca de fumo talvez movimente. Nós estamos falando de sólidas dezenas de bilhões de reais. Chico, Rodrigo, como é que este dinheiro circula unicamente pela leniência do sistema financeiro? Precisamos combater o crime organizado? Sim. Precisamos resgatar o território para que 70% dos fluminenses tenham dignidade e não vivam sob o jugo do crime organizado ou do narcotráfico ou da milícia? Sim. Como é que isso se faz? Você não sobe o Complexo da Penha, Gabi. Sabe onde é que você vai de verdade? Na Avenida Atlântica e na Avenida Delfim Moreira.
É isso que tem que ir na Avenida Atlântica, na Avenida Delfim Moreira, na Faria Lima, nas instituições financeiras. E não estou me referindo apenas a fintechs e bancos virtuais. Os mais importantes, sólidos e tradicionais bancos do sistema financeiro brasileiro, ou para os bilhões que circulam sem origem definida, ou então são todos mais ingênuos do que eu quando tinha 2 anos de idade. Se as megas operações fossem no sistema financeiro, o Estado recuperaria bilhões e bilhões e bilhões de reais de lavagem de dinheiro e de sonegação de imposto. Agora, isso ninguém quer fazer, não é? Muito importante essa fala do professor, né? Até porque é isso, a cúpula do crime organizado não está nas favelas. O Gabi, rapidinho antes de passar para o Chico, Claro. Esse termo neutralizar foi o termo que, por exemplo, a turma do Exército usou naquele documento da Operação Punhal Verde e Amarelo. Eles diziam, se necessário, neutralizar, ou seja, matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Então, é um termo de operação militar para eliminação do amigo. Do inimigo, na verdade. Né? É isso. Do inimigo. Isso. Então, neutralização já estava lá. Que o Cláudio Castro, como governador, use o verbo neutralizar para a segurança pública, demonstra o seu total despreparo e a sua atitude propriamente criminosa. Que na operação tenha participado da operação um policial e toda a solidariedade às famílias dos 4 policiais, que o governo do estado do Rio de Janeiro tenha enviado para esta operação um policial que tinha apenas 44 dias de trabalho, é criminoso. Mandou para a morte. Os policiais também. É uma operação, não é? O pastor Antônio, Henrique Vieira. Fui no velho Padre Antônio Vieira. Veio o professor de literatura, fui no Antônio Vieira, no Padre Antônio Vieira. Mas o pastor Henrique Vieira, professor, agora há pouco, ele falou de uma operação, uma chacina pré-eleitoral. Muito boa assim, essa frase. a direita perdida, sem candidato, ela retoma a velha bandeira da violência, da eliminação, da neutralização e apresenta isso não apenas para a população do Rio de Janeiro, mas para o Brasil inteiro. O Cláudio Castro, acho que pensou exatamente dessa forma ao colocar esses homens na rua, né? Sim, muito importante que você recupere a fala do pastor Henrique Vieira, e eu lembro a fala do Juliano. Veja, no dia 4 de novembro, Gabi, ou seja, terça-feira, agora, sabe o que acontecerá em relação ao governador Cláudio Castro? Ele será julgado num julgamento em que, se ele for considerado culpado, ele perderá o mandato e se tornará inelegível. Gabi, 4 de novembro, ou seja, segunda na terça-feira. Você acha que essa operação é casual que seja agora? Nós estamos insistindo no aspecto eleitoreiro de 2026. Sejamos mais modestos, pensemos no aspecto imediato do dia 4 de novembro. O governador Cláudio Castro criou um fato que hoje comove toda a nação, conseguiu um apoio absurdo desse consórcio da paz, como se a extrema-direita conhecesse o significado da palavra paz. Todos aqueles governadores que estão ali se definem pela retórica do ódio. É como se amanhã o Silas Malafaia pedisse paz. Logo ele, Silas Malafaia. O governador Cláudio Castro criou um fato político gigantesco que desvia nossa atenção para o fato concreto de que daqui a 4 dias, no dia 4 de novembro, ele estará sendo julgado. Se ele for considerado culpado, ele perde o mandato e é tornado inelegível. Será coincidência, Gabi? Ontem o Chico Sá chamava atenção para isso, né? Porque os aliados do Cláudio Castro, eles estão querendo já dar a entender ali, né? Saindo dos bastidores, na imprensa, de que os aliados estão dizendo, não, o TSE está politizando a operação. Não, é o contrário. O Chico Sá, ele foi ontem certeiro. Foi certeiro. E lembrando que além desse julgamento no TSE, que é fundamental, o professor lembrou muito bem aqui, segunda-feira, Alexandre de Moraes estará pessoalmente no Rio de Janeiro. Você sabe disso, né, professor Castro Rocha? Alexandre de Moraes vai pessoalmente ao Rio de Janeiro porque ele é o relator dessa ADPF que trata justamente de colocar algum limite nas operações quando a polícia sobe nas comunidades, nos morros, nas favelas.
Ele vai decidir se houve, né, abuso. Então ele pediu, ele baixou, né, uma determinação, uma série de pedidos para o governo, de obrigações, inclusive mostrar as câmeras, e segunda-feira Alexandre de Moraes vai ao Rio, e olha a malandragem do Cláudio Castro. O encontro ia ser no Palácio, ele pediu para mudar. Diz que não vai receber o Alexandre de Moraes no Palácio, vai receber no Centro de Operações. Aqui tem um nome, Centro de Controle, então ficam as câmeras e tal. Porque é uma visita técnica, não é uma visita política, diz o governador. Né? Então ele está tentando dar o drible aí no Alexandre de Moraes e criou uma situação em que, apesar da força que tem um ministro do Supremo, é o ministro do Supremo contra um governador do estado, quer dizer, contra no sentido de cobrar, né? Porque não deveria ser um contra o outro, mas no sentido de cobrança, governador do estado, que agora está subindo na popularidade, ganhou mais de 800 mil seguidores nas redes por causa da matança. Então, é um momento realmente de um xadrez aí político. Esse encontro na segunda vai ser um termômetro importante para a gente, o Alexandre de Moraes com o Cláudio Castro, viu? Perfeito. Sem dúvida. Eu não sei se o professor... Você ia comentar, professor? Perdão, acho que te interrompi. Não, por favor, Gabi. Professor, acho que a gente pode trazer aqui o seu clássico da literatura dessa semana, né? O professor, ele escolheu Manuel Antônio de Almeida. Muito bom. Livro lá de 1853, primeiro romance, que fala sobre a violência no Rio de Janeiro. Memórias de um sargento de milícias, acho que todo mundo já teve que ler. Na escola isso, e tal, né? Memórias de um sargento de milícias. Muito vestibular por aí com esse livro. Todo mundo pensa no Leonardo, né, quando lê esse livro, mas o professor vai chamar a atenção para um outro personagem aqui, que é o Major Vidigal, uma espécie de chefe da polícia, né, professor? Então, vamos ver aqui os trechos. A gente separou dois. Você prefere comentar separadamente ou eu vou ler os dois de uma vez? Isso, como sempre. Separadamente, então, por professor. Favor, leio. Por favor. Obrigado. Vamos lá, então. A gente colocou aqui na tela. Memórias de um sargento de milícias, de Manuel Antônio de Almeida, abre aspas. Nesse tempo, ainda não estava organizada a polícia da cidade, ou antes estavam de um modo em harmonia com as tendências e ideias da época. O Major Vidigal era o rei absoluto, o árbitro supremo de tudo que dizia a respeito a esse ramo de administração. Era o juiz que julgava e distribuía a pena e, ao mesmo tempo, o guarda que dava caça aos criminosos. Nas causas da sua imensa alçada não haviam testemunhas, nem provas, nem razões, nem processo. Ele resumia tudo em si. A sua justiça era infalível, não havia apelação das sentenças que dava, fazia o que queria e ninguém lhe tomava contas. Exercia, enfim, uma espécie de inquirição policial. Professor? Vamos lá. Esse romance do Manuel Antônio de Almeida é o primeiro romance que trata do cotidiano do Rio de Janeiro. Me aconteceu algo esta semana, Gabi, que me impressionou muito. Eu já ensinei esse romance, já escrevi sobre ele, e sempre, como você disse muito bem, nós valorizamos a figura do Leonardo, que é um malandro que se torna um sargento de milícias. E nessa trajetória dele, da desordem para a ordem, da malandragem para a carreira militar, o Antônio Cândido, por exemplo, identificou a própria ideia de Brasil de malandragem. E todos nós, quando lemos o romance, nos concentramos no Leonardo. Natural, ele é o protagonista. Gabi, depois da terça-feira, me ocorreu uma intuição que eu nunca haveria pensado nela sem o que aconteceu. Veja, o personagem que estrutura a trama junto a Leonardo é o Major Vidigal. Agora, Gabi, quem é o Major Vidigal na trama? Primeiro, foi um personagem histórico, o Miguel Nunes Vidigal. Quem é o Major Vidigal? O Major Vidigal era o chefe de polícia. Mas chefe de polícia, como assim? Vamos lá. Em janeiro de 1808, a família real portuguesa chega ao Brasil fugindo do Napoleão, como nós todos sabemos. E eles ficam no Brasil entre 1808 e 1821. O romance trata, portanto, do Brasil antes do Brasil ser Brasil. É na véspera da independência. A primeira frase do romance célebre era no tempo do rei, 1808, 1821. A família real chega no Brasil em janeiro de 1808. De imediato surgem dois problemas. O primeiro, não se sabe ao certo o número de pessoas que chegaram no Brasil junto com a família real. Imagina-se algo em torno de 15 mil pessoas, 15 mil almas. Não se sabe ao certo o número de almas, mas eram muitos corpos.
onde esses corpos ficariam hospedados, onde morariam. Gabi, sabe o que aconteceu? A família real portuguesa identificou as melhores casas de uma vila acanhada. Em 1808, o Rio de Janeiro era uma vila ainda, não era cidade que se tornou. E nas melhores casas, a família real portuguesa mandou pintar na porta PR, propriedade real. As pessoas tinham que abandonar as casas para serem ocupadas pela nobreza de Portugal. O povo rapidamente traduziu, Gabi, não era propriedade real, PR era ponha-se na rua. Ainda hoje, o povo brasileiro tem sempre que traduzir. Toda a história do Brasil transita entre a propriedade real, o Brasil formal, oficial, e o ponha-se na rua, que é a realidade sofrida do povo brasileiro. 2, segundo problema, resolveu o problema da moradia. Agora, como fazer para garantir a segurança dos portugueses no Brasil? Porque os que tiveram sua casa sequestrada, felizes não estavam. Criou-se a guarda da Polícia Real, que é o embrião da Polícia Militar no Brasil. Sabe quando, Gabi? 1809. Resolveu-se o problema da moradia, agora vamos resolver o problema da segurança. Surgiu, então, o embrião da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Com que finalidade? Assegurar a segurança pública? Ter certeza que a ordem seria respeitada? Não, Chico, não, Rodrigo. Era para proteger os portugueses que haviam expropriado os brasileiros de suas casas. E quem era o Major Vidigal? O Major Vidigal era este chefe de polícia que batia em todos. Onde ele chegava, produzia medo e pânico, porque ele era a lei, ele era o arbítrio. Tudo dependia da vontade do Major Vidigal. O Leonardo, na sua época de malandragem, na sua época em que ele convive com um povo, o Leonardo cria uma série de problemas. Ele tem dificuldades e embaraços com a justiça. Ele vai ter que se ver com o Major Vidigal. Pânico. Como é que se resolve o problema? Você lerá na segunda passagem. Vai lá. Vamos lá. Estava aqui, assim, atenta ao que o professor estava dizendo. Então, a gente vai ler a segunda passagem aqui. Abre aspas. Vamos começar de novo. Isto tudo vem para dizermos que Maria Regalada tinha um verdadeiro amor ao Major Vidigal. O Major pagava-lhe na mesma moeda. Ora, Dona Maria era uma das camaradas mais do coração de Maria Regalada. Eis aí, porque falando dela, Dona Maria e a comadre se mostraram tão esperançadas a respeito da sorte do Leonardo. Já naquele tempo, e dizem que é defeito do nosso, o empenho, o compadresco, era uma mola real de todo o movimento social, professor. Gabi, a frase final que você leu define o Brasil até hoje. A mola real do movimento social no Brasil é isto, é o favor, é quem indica, é o compadresco. A Maria Regalada era amante do Major Vidigal. O Major Vidigal não somente não pune nem responsabiliza o Leonardo pelos seus malfeitos, pelas suas travessuras. O Major Vidigal recompensa o Leonardo. O Leonardo se torna sargento de milícias, casa com uma viúva rica. O que acontece com todas aquelas pessoas do povo com as quais o Leonardo era amigo e com os quais ele tinha suas aventuras? Um dos momentos mais dolorosos de toda a literatura brasileira, Chico, e que nós não nos damos conta, porque o romance tem esse aspecto festivo. Diz o Antônio Cândido, no final do seu ensaio sobre a dialética da malandragem, que o romance termina com allegro vivace, como se fosse uma ópera em explosão de alegria. Chico, sabe por que pode terminar o romance em explosão de alegria? O Leonardo, sendo sargento de milícias, inserido na sociedade, casando com uma viúva rica. Porque quando termina o romance, você se pergunta: e onde estão os personagens do povo que alegram a vida do Leonardo e do leitor no primeiro volume? No segundo volume, Gabi, o povo desaparece do romance. No segundo volume, sobretudo na conclusão, quando o Leonardo deixa de ser malandro, torna-se sargento, deixa de ser à margem e vai para o centro da sociedade, se insere no grupo da elite, o povo desaparece do romance. O povo
desaparece da narrativa, porque ainda hoje, Gabi, a história do Brasil, eu digo isso com uma profunda dor, porque esse romance é de 1852 e 53. Ele foi publicado inicialmente num suplemento à Pacotilha, e ele levou mais de um ano publicando capítulos isolados. Ainda hoje, Gabi, a história do Brasil transita entre a propriedade real e o ponha-se na rua. Propriedade real, betes, bancos e bilionários não pagam imposto. Ponha-se na rua, eu pago 32% de imposto no meu olerite, palavra que a elite tem desprezo, é contra-cheque. Propriedade real, banco não paga imposto sobre dividendos. Ponha-se na rua, eu, você, Chico e Rodrigo, pagamos o imposto que os bancos não pagam quando pagamos ISS e ICMS. O Brasil inteiro, Gabi, cabe entre propriedade real e ponha-se na rua. Todo o Brasil está nesta frase final da solução do problema do Leonardo. A mola real da vida social. E ele diz, naquele tempo, e ao que parece, ainda o nosso. Mas este nosso, Gabi, para o Manuel Antônio de Almeida, era os anos 1850, porque a trama passa entre 1808 e 1821. O nosso, de 1850, Gabi, Chico, Rodrigo, ainda é o nosso de 2025. E nós só deixaremos de ter um Major Vidigal ou um Cláudio Castro no dia em que nós colocarmos na rua, não o povo, mas eles. Perfeito, perfeito. Muito bom, excelente. Incrível como ele antecipa, o romance antecipa, a ideia da cordialidade do arranjo do Sérgio Buarque, né? Uhum. O casamento como arranjo, isso, a amizade, ele antecipa. Perfeito. Isso, Chico. Perfeito. Chico, que bom que você disse isso. Porque isso me permite rapidamente, a gente retoma aquela questão bonita do Raiz do Brasil, quando eu estava em Parma, olha que bonito. Quando o Sérgio Buarque de Holanda fala em cordialidade, nem todos entendem. Não é amabilidade, não é hospitalidade. Cordialidade é porque vem do coração, é cordis. O homem cordial é aquele que age assim. Ao mesmo tempo, ele é muito violento e muito dócil, muito agressivo e muito cordato. Como é que ele pode ser isso ao mesmo tempo? Simples. Ele é muito cordato e muito dócil com aqueles que são do seu grupo. Ele é muito violento, agressivo, irracional, irracível com todos os outros. Um antropólogo brasileiro, Roberto da Mata, desenvolveu isso num belo estudo, tomando um provérbio popular e mostrando para nós como este provérbio popular é tão absurdo quanto o propriedade real põe-se na rua. Gabi, o provérbio diz assim, e tudo está dito nesse provérbio, de maneira dolorosa, vivemos isso no dia 28 de outubro. O provérbio diz assim, aos amigos, tudo. Aos inimigos, a lei. A lei que deveria igualar a todos, a lei só vale para aqueles que não têm compadresco, que não têm o favor, que não têm as relações que estão ditas no Manuel Antônio de Almeida. Não é um romance, Gabi, é uma fotografia do futuro, que é o nosso presente. Muito bom. Professor, obrigada, a sua participação é sempre brilhante aqui e acho que um pouco também aqui de reflexão, de história, de literatura, por mais que seja de um Brasil que ainda é pesado, né, com todos nós, ainda assim é importante que a gente possa recorrer à cultura e à literatura para dar um pouco mais de leveza no nosso dia. Obrigado. Obrigada. Valeu, professor. Obrigado, pessoal. Bom fim de semana para todos nós. Bom final de semana, professor. Obrigado. Até semana que vem. A gente segue por aqui. Depois, né, de uma aula do professor Castro Rocha, muito parece bom, que o cérebro até dá uma oxigenada assim, para continuar fazendo o programa. E eu queria só aqui, gente, trazer uma aula que a gente vai ter no ICL, falando em oxigenar o cérebro aqui. E vocês sabem, não sei se todo mundo sabe, né, que o Eduardo Moreira estava na China e que em breve a gente vai ter novidades aí, né? Um documentário original do ICL deve vir por aí. Mas antes disso, a gente vai ter um encontro ao vivo. Nesse final de semana, o Edu preparou para contar para a gente refletir também sobre as oportunidades que o Brasil pode aproveitar nesse cenário. Então, ele foi para a China e vai contar tudo o que ele viu para a gente. Dia 2 de novembro,
que é agora, né, nesse domingo, estou aqui olhando no calendário, 8 horas da noite você pode acompanhar as lições empresariais que aprendi na China, ao vivo com o Edu Moreira. Para garantir a vaga, você vai em icl.com.br/China. O Edu fez uma imersão, né? Na China, rodou o país quase inteiro, foi em empresas, viu a modernidade da China, a gente que acompanha as redes sociais dele, viu como a China está na vanguarda do mundo, né? Como adeus velho império americano, como se dizia, né? Não tem o adeus Lenin, vai ter o adeus adeus Jefferson. Trump, adeus Jefferson, porque foi pro buraco. É isso, tá na vanguarda aí, né? Do mercado global em diversas áreas, então o Edu traz pra gente o que ele aprendeu. E até o que vai ser curioso é ver o Edu falar, porque muita gente fica falando, é comunista, é capitalista, que diabo é a China? E por que é tão rico? Sabe, todas essas dúvidas eu acho que a gente vai tirar nessa conversa. Muito importante. Então vai lá em icl.com.br/China, garante a sua vaga. Vai ser domingo agora, 8 da noite, como eu disse. E a gente volta aqui para o nosso noticiário que está pesado essa semana também, para conversar com a Cristina Serra, sempre imprescindível toda semana. A Cris aqui com a gente. Cris, boa noite para você, minha amiga. É um prazer te receber sempre. Oi, Gabi, boa noite. Boa noite, Chico, Rodrigo. Boa noite, querida. Cris, a gente está falando desde o início do N2, né, a respeito da operação do massacre lá no Rio de Janeiro, e tem uma fala do secretário da Polícia Civil, o Felipe Cury, que no começo do programa eu queria trazer aqui, não deu tempo. Eu queria aproveitar aqui com você, quando ele falou das limitações das operações, o que ele chamou, né, de limitações de operações nas comunidades, e que ele atribui à DPF das favelas. Agora há pouco você estava falando sobre isso, né, Rodrigo? Sim. A gente vai ter audiência na segunda-feira com o Alexandre de Moraes, que é o relator, e ele estava falando a respeito disso. Cláudio Castro também já chamou até de maldita a DPF das favelas. Então a gente vai assistir esse trecho e a gente volta a conversar aqui. Vamos lá. Temos que fazer aqui uma reflexão. Na verdade, é uma constatação do que a Polícia Civil alertou há 5 anos atrás. Com o advento das restrições e limitações às operações policiais, há 5 anos atrás, em junho de 2020, a Polícia Civil fez 2 relatórios que, coincidentemente, foram subscritos por mim. À época, eu era subsecretário operacional da Polícia Civil, onde nós alertamos que essas restrições implicariam no fortalecimento do crime organizado, no aumento das disputas territoriais, no aumento das barricadas e do raio de abrangência dessas barricadas, além disso, as favelas se tornariam bases operacionais do crime organizado e se tornariam um local convidativo para que lideranças de outros estados viessem para cá. Tem um outro trecho também que não vou trazer aqui agora, mas... Gente, mas ele diz praticamente que a legalidade atrapalha. Gente, se a legalidade atrapalha, vamos de Bukele? Já direto, como disse né? O professor Castro. Pô. Exatamente. Aí, só para complementar, não vou trazer aqui o trecho, mas ele disse que os complexos da Penha do Alemão, que foi onde aconteceu ali a matança, né? Na Zona Norte, eles se tornaram o QG do Comando Vermelho, QG nacional do Comando Vermelho em nível nacional. Agora há pouco a gente falava também sobre como a operação aconteceu nos complexos, né? Mas não pegou nenhuma liderança. Aliás, a única que se sobressaiu foi vamos dizer, um compadre do DOCA. O DOCA mesmo. O DOCA chefe mesmo. Ficou sabendo antes. Passou longe, né? Passou longe, avisaram ele. Mas diga, Cris. Olha, esse Felipe Cury, secretário de Polícia Civil do Carniceiro do Palácio Guanabara, né, ele fala contra a DPF desde que essa DPF começou a tramitar no Supremo Tribunal Federal. Eu lembro que a primeira chacina que houve sob o comando do Cláudio Castro
assim que ele substituiu o Wilson Witzel, mas assim, foi logo após o Cláudio Castro substituir o Wilson Witzel, teve uma chacina. Eu não lembro agora se foi logo a do Jacarezinho ou uma outra. Eu sei que ele, assim que ele assumiu o comando do Rio de Janeiro, foram 2 chacinas pavorosas, né? Só que agora ele se superou. Pois bem, já na primeira, eu nunca esqueci a figura desse sujeito, esse Felipe Cury, porque na época, quando eles deram entrevistas, após essa primeira chacina que eu estou me referindo, e já com a tramitação da ADPF das favelas, ele fez uma crítica, assim, ele fez uma crítica quase que desafiando o Supremo Tribunal Federal, né? E eu me lembro muito dessa fala dele, muito virulenta, né? Muito agressiva, e batendo de frente com a mais alta corte do país. Por que ele foi tão agressivo naquele momento? A gente vivia, então, sob o bolsonarismo. Então, essa turma do Cláudio Castro se sentia muito à vontade para cometer essas chacinas e para enfrentar o Supremo Tribunal Federal, né? Então, por isso que eu gravei o semblante dessa figura aí, que continua nesta mesma linha, né? Porque são todos bolsonaristas, não reconhecem o Estado democrático de direito. Essa turma aí, vocês imaginam se o golpe de 8 de janeiro, né, a tentativa de golpe de 8 de janeiro tivesse dado certo, o que essa turma ia estar aprontando? Né? Se, com um governo federal democrático, né, o país voltando aos eixos, eles se sentem livres e desimpedidos para fazer esse massacre que fizeram agora, imagina se tivesse dado certo lá atrás. Então é isso, a fala dele, né, é toda de quem desafia o Estado democrático de direito o tempo todo, que acha que o Supremo atrapalha, que acha que a justiça, as leis, né, o regramento institucional atrapalham, né? Então, esse Felipe Cury, esse sujeito, desculpe, é uma pessoa de perfil nazista, né? É uma pessoa de perfil nazista. Desde a primeira fala até hoje, ele expõe essas características de uma maneira muito clara e evidente. É esse senhor que é agora motivo da aposta do PL, Cris, para o Rio de Janeiro. Ele já tem pesquisa do partido encomendadas, incluindo o nome dele, para testá-lo como possível candidato do Cláudio Castro e do bolsonarismo no Rio de Janeiro. É forte. Triste Rio de Janeiro, triste Rio de Janeiro. Olha, gente, numa boa, eu não vim aqui, na quarta-feira eu não participei aqui, como faço usualmente com vocês aqui no ICL Notícias. Hoje é sexta-feira, né? Mas assim, quem mora no Rio de Janeiro, mesmo quem está fora e viu tudo isso, mas para quem mora aqui, realmente, o impacto dessa brutalidade, a gente leva muito tempo para processar, sabe? Eu não gosto de falar assim do Rio, como se o Rio não tivesse solução e tal, mas é difícil. Essa foi uma semana muito difícil para todo mundo que mora aqui. Eu, sinceramente, falo aqui, ainda estou processando o impacto, e você ficar ouvindo essas falas, né, depois de tudo, essas autoridades ainda insistindo e dizendo que é isso mesmo, que fizeram certo, é difícil de processar isso, muito difícil. Desculpa, Gabi. Não, eu só ia complementar aqui que o Igor Melo, que é nosso repórter lá do Rio, ele falou do Cury também pra gente, né, enfim, nessas trocas que a gente tem entre os jornalistas, que o Cury é um projeto que se dá ali desde a prisão do Alan Turnovsky, que era secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro, e ele foi preso por atuar no jogo do bicho, né? Ele era candidato também a deputado, e foi ele que colocou o nome do Cury ali para ser o substituto, vamos dizer assim, né? Para ir subindo na carreira. À época ainda ele era... segundo o próprio Turnovsky, ele ainda era imaturo, mas já sabia a que vinha, né, Cris? Vem sendo preparado, né, Perfeito, nessas chacinas. E isso tem todo sentido, isso que você está falando, porque observa,
Toda vez que tem uma chacina, que tem uma grande operação policial, que tem essa mortandade, que o Cláudio Castro dá entrevista, o Felipe Cury está sempre ao lado do Cláudio Castro. Sempre. Isso não é à toa. Já faz parte dessa preparação, torná-lo conhecido, né, treinar o discurso dele, né? Então é isso mesmo. É a candidatura já sendo trabalhada, né? Não à toa aparece depois da chacina do Jacarezinho, como observou aqui. E o Flávio Bolsonaro, quando desautorizou as articulações do PL, uma parte do PL, né, queria apoiar o Eduardo Paes, que por enquanto era o favorito nas pesquisas para governador, o Flávio Bolsonaro desautorizou no começo da semana, ou no final da semana passada, e disse assim, não, nós não vamos com o Eduardo Paes, esperem um pouquinho que vai ter novidade, aí vai ter um nome novo aí para representar o bolsonarismo, dando a entender duplamente que ele sabia dessa operação, o Flávio Bolsonaro, porque ele fala, espere um pouquinho que vai vir o nome, e ele fez aquela outra fala que é bom que bombardeiem a Baía de Guanabara, tenho inveja dos bombardeios lá no Caribe. Então, o Flávio Bolsonaro estava já sabendo desta operação, que, como eu disse aqui mais cedo, Cris, por outro lado, operação não, desse massacre, né? Mas que, por outro lado, coloca um pouco em segundo plano a própria família Bolsonaro. Mostra que não precisam tanto assim, precisam do bolsonarismo, do voto bolsonarista, mas talvez não da própria família, porque eles são capazes, essa extrema-direita, de produzir um ato de brutalidade como esse e frases que vão disseminando esse ódio nas redes sociais, né? Então, por exemplo, depois da matança, não lembro se foi o Felipe Cury ou um outro ali assessor na área de segurança do governador, disse, não, são todos suspeitos, sim, os que morreram. Mas como é que o senhor sabe, perguntou um repórter ou uma repórter, como é que o senhor sabe se não tem nem a perícia ainda? Não, pelas roupas, pelo horário pelo local, e pelo local. Então, assim, isso o que é? Né? Isso é a própria descrição de um discurso extremista em que, pela aparência e por onde você anda, você é suspeito. Ou eles vão fazer essa operação num bairro na Zona Sul, ou aqui em São Paulo, nos Jardins, às vezes até fazem, né? Escapam uma vez ou outra e vira um escândalo. Mas matar 100, invadir um condomínio e matar 100 pessoas, 120, 130, né? Então, é o discurso que vai ganhando corpo e, como lembrou a Gabi, também lembrou a Cris, desse sujeito que não nasceu agora, né? Ele vem sendo preparado longamente como um quadro da extrema-direita que brota da polícia, esse Cury, né? Que brota da polícia, talvez, para a política na extrema-direita no Rio de Janeiro, né, Gabi? É isso. E, Cris, tem diversas falas, a gente vem acompanhando desde que aconteceu a matança, diversas declarações, né, da secretaria e da cúpula da polícia do Rio de Janeiro, que são falas, assim, criminalizando todos que morreram na chacina. A gente tem um outro trecho aqui, para a gente continuar a nossa conversa, ainda falando do Felipe Cury, né? Que ele negou que houve vazamento da operação. Vamos assistir ao trecho, depois a gente volta explicando de onde veio essa informação do vazamento da operação que ia acontecer. Vamos lá. Olha, se houvesse vazamento, não teria tido o resultado que teve. Então, isso aí não tem nada que comprove isso, não tem nenhum dado de inteligência que comprove isso. Mais uma vez, é importante desmistificar esse tipo de narrativa. O que houve foi uma intensa movimentação e mobilização de 2.500 policiais, dezenas de veículos blindados, centenas de viaturas e, obviamente, essa movimentação chama a atenção dos marginais. Só para esclarecer aqui que essa informação veio de um documento que foi obtido pela Folha, né, contando que 20 homens estavam saindo de moto do morro e tiveram um confronto com policiais 4 horas antes da operação acontecer. Mesmo assim, mesmo sendo um risco para os policiais, né, os 2.500 policiais que entraram, também para eles foi um risco. Eles entraram ainda assim para fazer a operação, mesmo sabendo que tinha sido vazada, porque prestaram depoimento e tudo. Esses bandidos ou supostos criminosos estavam saindo do morro, disseram, não, a gente está correndo, né? 2 deles foram baleados e no hospital deram o depoimento de que não, a gente estava correndo porque está sabendo que vai ter uma operação daqui a pouco. Então eles já sabiam. E aí hoje o mesmo Cury, né, esse secretário aí da Polícia Civil, está desmentindo, não, veja bem, se houvesse vazamento não teria o resultado que teve. Qual foi o resultado?
Aprenderam vários fuzis, isso é fato. Que aquilo é um local do Comando Vermelho, também é fato. Ninguém está brigando com a realidade. Mas cadê o DOCA, que é o comandante, né? Cadê os líderes do Comando Vermelho? Esses tinham escapulido, eles deixaram ali a defesa do território, que de fato é um problema. Ninguém está negando que esse problema exista, né, Cris? Ou que o tráfico tenha comando sobre áreas importantes no Rio de Janeiro. Isso qualquer pessoa séria Mas o sabe. território não foi retomado. Não foi, isso. Talvez tenha sido retomado pela milícia, que é a suspeita do momento. Tirar o comando, enfraquecer o Comando Vermelho para deixar a milícia entrar. A milícia que é aliada da polícia, normalmente, no Rio de Janeiro. Então, isso. Dizer que foi um sucesso. Isso acho que é uma coisa que a gente ainda vai entender melhor, né? Mas há essa informação, ou pelo menos essa especulação, né, de que, na verdade, tratou-se de uma operação para tirar o Comando Vermelho, para liberar a área para a milícia. E a milícia, a gente sabe, é base eleitoral do bolsonarismo, é base eleitoral do Cláudio Castro. Então, eu diria que agora, pós todo esse massacre, essa brutalidade horrorosa, é muito importante, espero que o jornalismo seja capaz de revelar isso, né? Contar essa história direito, né? Essa conexão com a milícia, de fato, porque aí a gente poderia entender e poderia ter de forma mais clara essa movimentação que, obviamente, terá repercussões no ano que vem, ano eleitoral, né? A milícia, no Rio de Janeiro, ela tem currais eleitorais, né? É preciso entender isso. Então, tem esse aspecto que eu acho importante. Tem essa discussão, houve vazamento, não houve? A Folha de São Paulo publicou essa reportagem dizendo que tem um documento, viu o documento, um documento interno em que tinha essa informação, né, de que houve o vazamento. Talvez isso fique, né, nesse desmentido aí. Agora, seja como for, isso não apaga o que foi feito, né, que foi esse massacre, essa brutalidade. Uma coisa, claro, a gente precisa, sim, e acho que isso é um ponto muito sensível desse debate. Vocês já devem ter comentado isso aqui, mas, enfim, vou reforçar, que é o seguinte: de fato, essas comunidades vivem submetidas ao regime de terror do narcotráfico, seja narcotráfico, seja milícia. Né? A verdade é que o Estado, o aparelho de Estado, o poder público, não entra nessas comunidades, as pessoas vivem sob um regime de terror de quem controla esses territórios, né? E algo precisa ser feito, mas não o que foi feito. Né? São bandidos, então é isso, o governo está dizendo que são bandidos que foram massacrados, mas bandidos também precisam ser levados ao banco dos réus. Sim. E não serem executados assim, dessa forma. Essa é uma discussão difícil, porque tem uma larga parcela da população que, de fato, apoia essas soluções violentas, mas a gente precisa restaurar, né, a crença no Estado democrático de direito. Né? E essa população das comunidades, né, precisa, né, acreditar que o poder público é capaz de fazer alguma coisa por ela. Enfim, está tudo misturado, porque a extrema-direita sabe fazer isso muito bem. Né? Toda essa complexidade aqui que a gente está falando, na verdade, eles resolvem tudo com aquele velho slogan do que o bandido bom é bandido morto. Isso convence muita gente, convence inclusive pessoas pobres que vivem, como eu disse, submetidas a esse regime de terror. Mas a gente, acho que essa é a nossa grande luta, né, do campo progressista, é que as pessoas entendam que até um bandido tem o direito, né, de defesa perante um juiz. A gente não pode perder isso de vista. Isso é crucial, né? Desse país. Até o Bolsonaro tem direito. Até um bandido como o Bolsonaro tem direito de se defender na frente de um juiz e até fazer piada que ele fez, né? Então, é isso. A Jaqueline Muniz, especialista em segurança pública, esteve com a gente essa semana. Ela também chamou atenção para como presta um serviço, na verdade, para o Comando Vermelho quando você mata essa quantidade de pessoas. Isso a gente nem levando em consideração que se identificaram todos como do Comando Vermelho, sim, mas levando em consideração que são pessoas que fazem parte do crime organizado. Vamos partir dessa premissa. Ainda assim, você deveria utilizar, né, a informação dessas pessoas para poder chegar ali
na cúpula. Você apaga arquivo, Exato, né? Você queima arquivos. Hoje a Polícia Federal prendeu 9 líderes do Comando Vermelho em 4 cidades, de Santa Catarina e do Paraná. Não precisou dar um tiro. Não precisou. Pegou os caras ali na moita, na hora certa, já conseguiu dar um prejuízo maior ao Comando Vermelho em dinheiro, o dinheiro que estava com eles, do que essa operação, do que essa matança no Rio de Janeiro de 121 pessoas. Sem dúvida. Esses caras são potenciais testemunhas para contar histórias do Comando Vermelho. Está na mão da PF. Não é muito mais vantajoso para desmantelar o crime do que esse rio de sangue acontecido no Morro? Super importante essa informação. A hora que você pega o Mauro Cid entrega o Bolsonaro. A hora que você pega um cara na base ali, ele vai, né? É claro que muitos não entregam, eles têm lá as regras mafiosas também de crime organizado de não entregar, mas um ou outro entrega e você consegue fechar algumas investigações. E só para trazer aqui um dado importante que está nas manchetes hoje à tarde, reafirmar, a gente já trouxe isso aqui, dos 99 mortos que tinham sido identificados até o fim da tarde, nenhum dos 99 mortos identificados estava entre aqueles para os quais foram expedidos mandados de busca e apreensão. O Ministério Público pediu, o juiz autorizou. Pode ir lá para prender. Dos mortos, nenhum estava na lista dos que foram buscados pela polícia. Nenhum, né? Zero, né? Nenhum. E dos identificados, 21 não tinham sequer registro, passagem pela polícia, como a gente costuma dizer. Então, 21... 20%, até um pouquinho mais, não tinham nenhum registro. E aí vem o cara e fala, não, é tudo suspeito, tudo bandido. Não gostou, leva para casa. Leva para casa você, o Bolsonaro, o Cláudio Castro. Boa. Isso. Ainda tem, Cris, a gente ainda tem tempo para trazer uma outra história aqui que é bem importante. Na semana passada, no domingo passado, a gente teve um gesto inédito da ministra Maria Elizabeth Rocha, presidente do Superior Tribunal Militar, que foi ao ato em memória, né, do Herzog, do jornalista Vladimir Herzog, assassinado no doicode durante o regime militar, né, a ditadura. Ela pediu desculpas à sociedade brasileira. E a gente teve uma reação que mostra como é que está o clima ali dentro da própria Justiça Militar. Sim. O ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira, ele não reagiu só uma vez, ele reagiu 2 vezes já a essa fala, primeiro durante um evento. Então ele disse que as Forças Armadas não pedem perdão, porque não tem do que se envergonhar, porque cumpriram a lei. E ontem, durante uma sessão plenária, ele de novo voltou a criticar a fala da presidente do STM. Ele disse que a declaração era absurda e que nada agrega pela superficialidade e pela abordagem política. A gente tem o trecho aqui, vamos assistir. Em relação ao conteúdo do que a presidente expressou, não me cabe aqui comentar, uma vez que a liberdade de opinião sobre tudo e qualquer coisa é uma garantia constitucional, podendo cada um ter a sua, por mais absurda que possa ser. Expresso, no entanto, a minha total discordância quando falo em nome do nosso tribunal, o que inclui este plenário e, obviamente, me inclui. Eu peço o registro dessa minha manifestação, uma vez que no futuro esses posicionamentos, dos quais eu discordo, certamente serão objeto de estudo dos arqueólogos da história, que, tenho certeza, ficarão intrigados por uma suposta unanimidade a tema que certamente exige reflexão da sociedade, mas que o posicionamento dessa Excelentíssima Senhora Presidente nada agrega pela superficialidade e abordagem política em um evento que entendia ser um ato ecumênico. Gente, é inacreditável. A fala da ministra, para quem não acompanhou, eu separei aqui também. Ela disse: eu peço, enfim, perdão à sociedade brasileira e à história do país pelos equívocos judiciários cometidos pela Justiça Militar Federal em detrimento da democracia e favoráveis ao regime autoritário. Recebam o meu perdão, a minha dor e a minha resistência. Uma fala, assim, histórica da Maria Elizabeth e agora tendo que ouvir, e aliás nem ouviu diretamente. Ela não estava, o cara foi um covarde, Cris. Ele fez essa fala aí no tribunal na ausência da presidente. Sim, não encarou. Não encarou, não. Não, e ele está provocando, né? Claramente ele está no movimento de provocação, certamente insuflado
por bolsonaristas, está na cara que esse ministro é bolsonarista. Ele falou antes, numa outra ocasião, fora do tribunal, agora falou no tribunal, como você disse, sem a presença dela, inclusive, né, para que ela pudesse até se contrapor, etc. Mas, enfim, você observa a fala dele, a fala inteira. Em primeiro lugar, um grosso, né, uma pessoa grosseira. Ele tem até um vício de linguagem, que ele repete várias vezes ao longo da fala. Ele fala aí, essa turma aí que ela defende, até nisso ele parece com o Bolsonaro, né? Essa coisa aí, né? Essa maneira assim, né? Grosseira mesmo, né? De falar assim, esse linguajar assim, sabe? Meio de moleque. Ele fala assim, pega a fala inteira que você vê isso. Então, isso é uma coisa. Outra coisa, ele fala, outra grosseria dele, que ela deveria estudar a história do Superior Tribunal Militar. Ele deveria estudar a história do STM, que foi quem absolveu o Bolsonaro naquele processo que ele respondeu de 30 anos atrás, mais ou menos, quando a revista Veja denunciou que ele tinha um plano para colocar bombas em unidades militares, na época do governo Sarney. O julgamento dele chegou até o plenário do Superior Tribunal Militar. Este tribunal que absolveu o Bolsonaro, né, eles fizeram um acochambramento para ignorar as provas contra o Bolsonaro, né, inocentaram o Bolsonaro, né, em troca, nesse acochambramento, do Bolsonaro sair do Exército. E foi isso que possibilitou o Bolsonaro a começar a carreira política, e deu no que deu. A gente sabe, conhece muito bem essa história. Esse capítulo da história do STM envergonha esse STM, esse e muitos outros. Por isso, a presidente, a Maria Elizabeth, fez o que fez naquela cerimônia lá do Herzog, e fez muito bem. Mas, para resumir, gente, isso só mostra como essa herança maldita da ditadura ainda contamina as Forças Armadas e ainda está entre nós. Essa ferida precisa ser fechada. Precisa mesmo. Cris, muito obrigada. Fala irretocável aqui da Cristina Serra. É sempre um prazer ter você com a gente, Cris. Um beijo. Obrigado. Obrigado, obrigada, querida. pessoal. Obrigado. Hoje é dia de Cine CL, hein, gente? Então, quero já trazer aqui o convite do Duda Leite para a sessão de hoje. Vamos assistir. Vamos lá. Minha dica de hoje é o documentário Triunfo, que foi o grande vencedor do Festival Inédit em 2014. O filme conta a história do pernambucano Nelson Triunfo, que chegou em São Paulo em 1977 e se tornou uma das figuras centrais do movimento hip-hop. Pioneiro do breakdance, foi inspiração para milhares de jovens que viram no hip-hop uma forma de transformar suas vidas. Usando vasto material de arquivo, a dupla de diretores Cauê Angeli e Hernani Ramos recria um panorama bem realista do que estava acontecendo entre o final dos anos 70 e início dos 80 na cultura pop afro-brasileira. Após a sessão, eu vou conversar com o Marcelo Alite, que é o diretor artístico do Festival Inédit, que é totalmente dedicado aos documentários musicais. Boa sessão! Muito bem, então a gente vai acompanhar Triunfo agora, do legado de Nelson Triunfo na história do hip-hop brasileiro. Rodrigo Viana, Chico Sá, vamos encerrar essa semana. Tá difícil até de ir para Jurubeba. Tá difícil até tomar a Jurubeba semanal, sagrada, né? Acho que hoje é que eu estou precisando mais ainda da Jurubeba. Também ela tem esse mundo medicinal, ela acalma o espírito. Vamos para Jurubeba. Vamos acalmar o espírito então, gente. Boa noite para vocês. Semana que vem a gente está de volta, pessoal. Até semana que vem. Valeu. Liberamos o replay da aula chamada Grande Mentira do Capitalismo, por tempo limitado. Se você não conseguiu assistir ao vivo, aproveite essa oportunidade. Assista agora e entenda comigo como a esquerda perdeu espaço e como podemos trazê-la de volta ainda mais forte. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.